Conta uma história, Rosa. Olá, eu sou a Rosa. Meu nome é Rosa, eu sou professora, sou contadora de histórias, sou psicóloga, escritora e há pouco tempo eu tive a ideia de fazer esse canal. Não é uma ideia antiga, não. E ela surgiu pensando em como eu poderia contribuir nesse período de quarentena, em que as pessoas estão em casa, as crianças estão em casa, muitas vezes com tempo ocioso, sem saber o que fazer. E então eu pensei, como é que eu posso ajudar? Cada um ajuda com o que pode, com o que sabe, com o que gosta. E boa parte da minha vida eu contei histórias. Eu gosto de ouvir histórias que as pessoas me contam. Eu gosto de gente. E gente tem muita história para contar. A nossa vida é uma história. Então eu passei boa parte da minha vida contando histórias, seja como escritora, seja como professora, ouvindo histórias como psicóloga. Então história é o que me interessa. E aí eu pensei, vou criar um canal em que eu possa oferecer histórias às pessoas, às crianças, mas às crianças de todas as idades. Então esse é um canal voltado para a literatura infantil, em que em princípio eu vou contar histórias, vou ler histórias do que a gente chama de literatura infantil, mas como eu falei, às vezes é um pouco questionável, né, quando se fala da literatura infantil. Ela tem suas características próprias, isso não se discute, mas ela não necessariamente agrada somente aos pequenos. Boas histórias agradam a todos, independente da idade. Mas esse canal ele é voltado para a literatura infantil. Eu vou contar histórias da literatura infantil, infanto-juvenil, em sua maioria. E a partir do desenvolvimento, talvez outras coisas ligadas ao universo da literatura infantil, outras propostas possam surgir aqui também, tá bom? Vamos aguardar. E a história que vai ser a nossa estreia aqui no canal e que tem tudo a ver com esse momento de quarentena, de incerteza, de pandemia. Fique em casa, quem pode, fique em casa. Eu trouxe essa história que eu gosto muito, que é o Chapeuzinho Amarelo. É uma história do Chico Buarque e ela aqui foi ilustrada pelo Ziraldo, nosso querido Ziraldo. Então, o primeiro critério para todas as histórias que eu trouxer aqui será esse. Histórias que eu gosto e que eu quero compartilhar. Então, esse vai ser sempre o critério principal. Vamos lá. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, ilustração Ziraldo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Aqui a Chapeuzinho vermelho, melhor, Chapeuzinho amarelo. Tinha medo de trovão. Minhoca pra ela, ela cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava de pé com medo de cair. Nem vivia, então, parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se viu, que morava lá para longe, do outro lado da montanha,
num buraco na Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Ou existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com um lobo, de tanto esperar um lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo. E principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo, o medo que tinha do lobo, foi ficando somente com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ficou só ela e o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. Feito um lobo sem pelo. Lobo pelado? O lobo ficou chateado por... Ele gritou: eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem que ela estava falando. Eu sou lobo, 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 bolo. Bolo? Aí, Chapeuzinho encheu-se e disse: para sim, agora, já, do jeitinho que você está. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Ai, Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque ela sempre preferiu o bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato.
cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba fruta, depois joga a amarelinha com um primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Assim. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio vira o rai. Barata é tabará. E bruxa virou chabru. E o diabo, bodia. E fim. Legal? Gostaram? Ah, já esquecendo. Outros companheiros do Chapeuzinho Amarelo. O Gão-drá, dragão ao contrário. O Jacoru, coruja. O Barão-tu, tubarão. O Pão-bichopã, aqui. E todos os outros tronsmons. Gostaram da história? Que fala dos nossos medos e que às vezes eles não são tão terríveis como a gente pensa, não. Que medo você já enfrentou? Que medo você tinha? Que você achava que era impossível de ser vencido e que de repente você deu de cara com ele e viu: ah, não é isso tudo não, eu sou mais. Conta pra mim nos comentários, tá? Aliás, se você gostou dessa história, quer ouvir outras, quer ficar assim, ser um dos primeiros a saber quando outra história aparecer aqui no canal, se inscreve. Se você gostou, curte. Se não gostou, pode curtir também. Melhor você não curte. Mas é bom eu saber, né? Pra eu ter uma ideia assim se eu tô agradando. Comenta, conta nos comentários que medo você enfrentou, que medo você tá para enfrentar, não enfrentou ainda, mas vai enfrentar. E se gostou mesmo muito, 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 compartilha esse vídeo, tá bom? Até a próxima, tá bem? Conta uma história, Rosa.